anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta número 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Pergunta número 490. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Pergunta número 491. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Pergunta número 492. O espírito protetor liga seu indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Pergunta número 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz menos exclusivamente. Pergunta número 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Pergunta número 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente. E se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna, desde que chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Deveríeis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes elas vos ajudaria nos momentos de crise,
quantas vezes elas vos salvaria dos maus espíritos. Todavia, no grande dia, este anjo de bem terá frequentemente de vos dizer: não te disse isto, e tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e tu aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira. Ah, interrogai vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não pensei em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes, diremos que nós influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Nós gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho, e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas, estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Vós serei mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instrui. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Vós não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência. Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob sua proteção, de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes. Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários? Veículo imenso da transmissão dos pensamentos. Como o ar é para nós o veículo da transmissão do som?
Pergunta número 496. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham, quando é vossa a falta. Pergunta número 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Há união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures para ajudar. Disto aproveita até seu retorno junto do seu protegido. Pergunta número 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dá força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opordes resistência. Pergunta número 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Pergunta número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo. Como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre, mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Pergunta número 501. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? Se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar-lhe, é necessária a experiência, e é preciso frequentemente que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela sobre ele e de tempos em tempos lhe brada para desconfiar do perigo. Pergunta número 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho experimenta algum bem para si mesmo? É um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno.
Ele é responsável se não tiver êxito? Não, visto que fez o que dele dependia. Pergunta número 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo não se faz hoje, far-se-á amanhã. Pergunta número 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Por que razão quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? De que modo invocá-lo se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, ou de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Pergunta número 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmos um outro que age em vosso nome. Pergunta número 506. Quando estiverdes na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós os conhecieis antes de encarnardes. Pergunta número 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Pergunta número 508. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Pergunta número 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela sobre ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela sobre vós, podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que os ajudardes a fazer contribuição para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além
do que comportem sua natureza e o grau que alcançou. Pergunta número 510. Quando o pai que vela sobre o filho vem a reencarnar, vela ainda sobre ele? Isso é mais difícil, mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência material está mais submetida ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são, eles mesmos, assistidos por espíritos que lhes são superiores. De tal sorte que se um falta por uma causa qualquer, é substituído por um outro. Pergunta número 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade, mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Pergunta número 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Pergunta número 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Pergunta número 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis, no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados, e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes de vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem
como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Pergunta número 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. Pergunta número 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente, também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Pergunta número 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creiais em espíritos protetores do orgulho de raça. Pergunta número 518. Os espíritos, sendo atraídos para os indivíduos pela simpatia, ou são igualmente para as reuniões de indivíduos em relação de causas particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Pergunta número 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Pergunta número 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Pergunta número 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem àqueles que os invocam,
quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos ver, nem os surdos ouvir. Os antigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Como designaram sob o nome de Lares e de Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo seus espíritos simpáticos. Disso resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos e influenciados, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio das sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda a reunião de homens, é fácil de se fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos pensamentos e em suas ações.